Disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá. Fala pro teu irmão: nem chuva haverá. Fala de novo, teu irmão: nem chuva haverá. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora você vai lá para o versículo de número 6 do capítulo 17. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou. Diga para o teu irmão: secou. Porque não tinha havido chuva na terra. Aí você vai ler comigo lá o versículo de número 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre Israel e sobre a terra. Aí você vai lá no capítulo de número 18, louvado seja Deus, e diz a palavra de Deus: agora pois envia, versículo 19 do 18, agora pois envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Aí o versículo de número 21 diz, e você vai sentar dando glória: então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Pode se assentar, vai dando glória, misturado com aleluias. Até quando cocheareis em dois pensamentos? Querido, escute isso. A Bíblia, ela nos mostra neste versículo que Elias, ele estava diante de uma promessa junto a Deus. Elias era um homem considerado como homem do fogo. Elias foi constituído por Deus para uma grande missão. E Elias, ele foi chamado para os momentos difíceis, nas batalhas que viriam, porque Deus confiava em alguém. Mas a Bíblia vai dizer que Deus confia em Elias para grandes situações, grandes turbulências, grandes coisas que podem acontecer no nosso cotidiano. Preste atenção. Mas havia cerca de 19 reis no passado. A Bíblia vai dizer que muitos eram aqueles que passaram de geração em geração. Muitos reis, muitos aqueles que eram denominados e que tinham talvez uma caminhada melhor. Mas a Bíblia me ensina, querido, que infelizmente o eleito, o último, aquele a qual a palavra de Deus mostra que seria o sétimo rei diante da caminhada, rei Acabe, foi o pior rei. A Bíblia ensina que Acabe foi o pior rei por as suas decisões. A Bíblia ensina que ele foi considerado o pior de todos, porque ele fez introduções diante daquilo e contra o Deus de Israel. Escute isso. Elias, ele era um homem de Deus. Elias tinha o chamado de Deus. Mas a história vai dizer que nesta caminhada Elias também seria provado, como você e eu é provado, como você e eu passa por coisas, lutas, e é provado todos os dias. Mas a Bíblia ensina que Acabe ele peca, porque ele vai atrás, cede e casa com Jezabel, uma endemoniada, uma mulher considerada amadora dos deuses de Baal, Azerá, e tudo contra a legião de demônio. Mas a minha Bíblia ensina, querido, que as escolhas são as maiores decisões. Acabe tem uma escolha, o erro foi dele. E quantas vezes talvez o meu erro e o seu, diante da presença de Deus, é fazer as tuas escolhas
e não a vontade de Deus. Nesta passagem, o que podemos dizer é que quantas vezes, talvez aí a tua mãe, talvez aí a tua vovó, ela em alguma situação da tua vida, ela disse, ó, não casa. Não casa porque é do mundo. Não casa porque não está na federação de Jesus Cristo, porque não está na caminhada do Senhor, e aí você vai e toma uma decisão errada. Não me entenda mal, querido, mas o que eu quero dizer é que Acabe ele escolheu errado. Acabe escolheu a maior decisão da vida dele, foi escolher uma endemoniada para estar diante do altar de Israel, diante da presença de Deus. Só que a história vai mandar e mostrar que grandes coisas iriam acontecer, e que o pior mandato de Acabe, na palavra de Deus vai dizer que foi fazer tudo aquilo contra Deus. Um homem que poderia estar ali no seu mandato de uma forma sobrenatural, não, vamos dizer que se deixou levar, e ele fez as suas escolhas, e o preço foi pago por Acabe. Querido, talvez você entrou aqui nesta noite e tem dúvidas de coisas da parte de Deus. Eu vim aqui para dizer para você que a dúvida não é do Senhor, a dúvida não é de Deus. A Bíblia ensina que um homem chamado Elias, ele era o homem do fogo. Elias, ele estava distante, e muito distante, numa cidadezinha que geograficamente ninguém nem conhecia. Uma cidadezinha tão pequena que dentro do mapa geográfico nem cabia, os estudiosos diziam. Mas Deus, ele se levanta e ele manda buscar o profeta lá do outro lado, para mostrar para aqueles a qual temiam o Senhor, e muitos que não temiam, que era um povo ingrato, um povo que muitas das vezes adorava Baal e Azera, para fazer algo acontecer diante de todos. Preste atenção, querido. Etbaal, o pai da endemoniada, que significa Etbaal, consagrado a Deus. Então eu entendo que ela era consagrada a Baal e outros. Mas a pergunta que diz, que fala e cala é: por que Acabe tomou essa decisão? Porque Acabe, ele em um momento ele entra e ele faz aquilo que não está nos olhos de Deus, aquilo ao qual o Senhor não queria, mas ele sabia que muitos que estavam ao redor avisavam, falavam, mas não tinha jeito. Mas escute isso, a Bíblia vai me dizer que esses tempos dolorosos e difíceis, eles viriam sim, e aquilo que você e eu de doloroso e tempos difíceis tem que passar, você vai passar. Ninguém vai passar por você. Mas qual é a diferença de Acabe, eu e você? Você está na presença de quem pode. Você vive diante de Deus, e você pode confiar. Passar por prova, você passa, você anda, você caminha e sai dela. Vale apenas um lugar a qual você e eu, ali talvez faz uma pequena morada e sai dele. Mas a presença de Deus, ela permanece. A presença de Deus, ela fica. O que não foi com Acabe, por suas escolhas, por suas decisões endemoniadas. A Bíblia ensina que neste tempo de escuridão, Deus ele vai levantar Elias. E foi preciso ele ir lá do outro lado para pegar aquele pequenininho, segundo aquilo que Deus precisava. Porque quando Deus usava Elias, ele falava o que Deus queria. Quando Deus mandava Elias, fala, entrega, Elias ia lá e entregava. Mas a Bíblia ensina, querido, que para declarar não precisa ser profeta. Para declarar, a minha Bíblia ensina que precisa eu e você ser homens e mulheres de Deus, na posição de Deus, para profetizar, para
para poder receber, para poder entregar. Só que Acabe não era merecedor, ele não tinha este mérito. Querido, nesta noite, a primeira coisa que eu quero dizer para você diante desta palavra é o que está perto e não aquilo que está longe. Porque aquilo que está perto de você é porque Deus constituiu algo. Aquilo que está distante é porque talvez já foi, é porque talvez não tem como voltar, a não ser que Deus queira trabalhar, restituir e trazer de volta. Mas Deus, esta noite, Ele quer mostrar para você, entre Acabe e Elias, e entre as transgressões, que Deus estava perto de Elias, que Deus estava perto do que Ele ia fazer diante do povo, porque existiria grandes coisas que iam acontecer, e Deus ia mostrar que Ele era Deus com Elias. Talvez você entrou aqui, Elias, esta noite, abatido, triste, insensível, talvez achando que as coisas não estão andando, talvez é a situação financeira, é a área da saúde, é sentimental, não sei o que é, mas eu sei que o Deus de Elias, Ele está no controle, Ele está às portas, e Ele vai continuar diante dele, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Tibes é o lugar de origem de Elias residia. Só que era um lugar que geograficamente, apóstolo, bispo, era um lugar que ninguém conhecia. Era um lugar que ninguém imaginava o que era, e geograficamente, como eu falei, não tinha uma concepção. Mas o que eu quero dizer para você esta noite, escute isso, é que para Deus operar e te chamar, não precisa você estar tão longe, você pode estar tão perto dele que Ele te chama, que Ele está contigo, que Ele te ouve, que quando você clama, Ele ouve, que quando você ora, jejua, Ele ouve, e que quando aquela situação difícil ela chega, Ele manda para bem longe todas as transgressões, e Ele opera porque Ele é Deus. É o que diz a palavra, Ele opera porque Ele é Deus. Talvez a minha preocupação não é a sua preocupação, talvez a sua preocupação não é a minha preocupação, mas o que nos une é em quê? Em fé, em crer, em esperar o trabalhar de Deus, em saber que o profeta Elias, ele foi constituído por Deus para uma grande obra. Você foi chamado para uma grande obra. A Bíblia diz: não cochilar em dois tempos. Por quê? Porque ele, o inimigo, está às portas. Porque essa passagem diz que ele cochilou em dois tempos e não deixaram isso acontecer? Porque Acabe, ele cochilou. Acabe, ele dormiu, vamos dizer assim, que ele não conseguiu manter aquilo que Deus queria dele. Querido, a maior decepção a Bíblia vai ensinar nesta passagem é de Acabe adorar os deuses, de Acabe fazer a vontade dos deuses, de Acabe ceder ao povo alimento e entre outras coisas com Jezabel, para que os altares de Baal e Azera fossem levantados e que o povo fosse adorá-los, como diz a palavra que aconteceu. Mas a minha Bíblia ensina, queridos, que Elias, ele está às portas. E quando Elias está às portas, ele está no caminho. E quando ele vem para esta batalha, ele vem sabendo que grandes coisas viriam contra ele. Ele viria sabendo que não iria ser fácil, mas ele viria sabendo que existe um Deus que tudo pode, que existe um Deus que está na frente, no controle de todas as coisas. É o que vai dizer a palavra de Deus. Escute isso, querido, preste atenção.
Lá no versículo de número 16, a palavra de Deus diz que Elias, ele precisava de um mover de Deus, vamos dizer assim. Só que nem tudo convém aquilo que nós queremos. Nós pedimos a Deus, nós clamamos a Deus, e muitas das vezes não acontece. Mas não é porque Deus é mau, é porque Deus sabe se eu e vocês merecem, é porque Deus sabe qual é o momento certo de entregar nas tuas mãos, é porque Deus sabe, se Ele te der, talvez você vai dar as costas e vai embora, ou se Deus conceder algo para você, você vai pegar e vai falar assim, ó, agora, ó, esquece Deus e eu vou caminhar. Mas a Bíblia me mostra e ensina para mim que a um certo momento Deus vem e fala com Elias numa prova profunda. Deus pode falar com você e ter uma prova profunda. Você pode ser diante de Deus requisitado para uma obra profunda. Elias era o homem do fogo. Só que a Bíblia vai ensinar e vai mostrar que Deus era com Elias. E nessa noite eu vim dizer para você que você é Elias. Você não entendeu? Você não é Acabe, você é Elias. E você sendo Elias, tudo te convém, porque Deus está com Elias. Tudo te convém, porque Deus está com Elias. A Bíblia diz que ele vai passar por momentos. A Bíblia diz que ele manda ele lá para o Oriente. Fala para ele assim, ó, junte-se ao ribeiro, vai lá em Queri, lá perto do Rio Jordão, passa por lá. É momento de se esconder, Elias. Eu imagino o bispo Elias no auge, nos holofotes, na bênção, e Deus fala, Elias, eu vou te tirar de cena porque é preciso. Elias, eu vou te levar para o outro lado, porque é preciso. Se não for espiritual, não entende. E quando não é espiritual, talvez você e eu poderia falar, o diabo está trabalhando já. E é Deus que está querendo tirar você. Porque às vezes quando Deus tira você de cena, é porque Ele está trabalhando. É porque Ele precisa tirar, porque talvez tem risco de morte. É porque talvez você não pode murmurar, porque você vai atravessar e o farol abriu e você está sendo privado de um acidente. É porque o ônibus não veio e você não foi atropelado. Mas Elias estava numa batalha. Acabe tinha determinado com Jezabel que ela falou que ela ia arrancar a cabeça dele. Então Deus, como estratégia, e Elias como ouvinte da palavra de Deus, abre o coração, ouve a palavra de Deus e sai de cena um instante. E a minha Bíblia vai dizer, escute isso, que quando Deus manda ele para lá, ele ia beber água do ribeiro. Não era do Jordão, era do ribeiro, porque o Jordão já tinha sua nascente e o ribeiro denominava a água da chuva. E aqui nós estamos falando de uma seca de 3 anos e meio, evangelista Mário, a qual Deus estava trabalhando. E ele ordena a Elias e diz, ó, vai a Acabe e fala para ele que, ó, não vai chover. Não vai chover. Motivo grande para ele se revoltar e Deus tirar Acabe do caminho e falar assim, não, Acabe, tirar Elias do caminho e falar assim, Elias, eu vou te mandar para lá. Mas tu fique em paz, Elias, descanse teu coração, porque lá os corvos vão te alimentar, porque lá vão te trazer pão e carne pela manhã, pão e carne à noite, e ainda ele bebia do ribeiro. Sabe o que eu quero dizer para você esta noite? Descansa o teu coração. Talvez você está passando por um processo e você não vê algo acontecer. Talvez o processo, você está nele, mas como Elias, ele ouviu a voz de Deus e Deus tirou Elias de cena. Mas o que eu aprendo com esta palavra é que Elias foi dependente de Deus.
Talvez você e eu não quer, não aceita ser dependente de Deus, mas Deus manda falar com alguém esta noite. Você é profeta Elias e você será dependente meu. Você será dependente meu. Sabe para quê? É para que Deus entenda e Ele te mostre também ao mesmo tempo que Ele é Deus na tua vida. E que Ele mostre que Ele ainda é Deus, Ele está no controle de tudo. A Bíblia diz, querido, no versículo 7, que sucedeu que passados os dias, lá no ribeiro, sabe o que aconteceu? Secou. Acabou a água da chuva, o ribeiro secou, mas Elias não se desesperou. Talvez você está se desesperando por uma situação. Talvez Deus já falou com você. Descansa. Ponha nas minhas mãos e deixa eu trabalhar. Aquilo que você põe na mão de Deus, deixa Ele trabalhar. Não quer ensinar Deus a trabalhar. Se você pôs na mão de Deus, está aqui, Senhor, eu ponho nas tuas mãos. Deixa Deus trabalhar. Mas a palavra é tão linda e profunda, ela me deixa tão impactado, que neste mesmo momento, Deus já não deixa Elias as portas não. Deus não te deixa as portas não, querido. A estratégia de Deus sempre vem na hora certa. Deus tem estratégia para crente. Deus tem estratégia para aqueles que querem. Deus tem estratégia para aqueles que oram, que choram, que colocam diante do Senhor, entrega e paga preço alto. E sabe qual foi a estratégia de Deus? É o que vai dizer aqui no capítulo de número 17, no versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, Elias, e vai para Sarepta. Talvez você está numa situação, talvez você está numa contenção, talvez Deus já está trabalhando, mas você não consegue enxergar no palmo dos teus olhos. Mas eu vim aqui dizer para você que a cegueira espiritual hoje cai por terra, que aquilo que Deus falar, você vai ouvir a voz de Deus. Aquilo que tiver que acontecer, vai acontecer, porque Deus de Elias está presente. E Ele está no controle. Preste atenção, querido, nesta continuação de palavra. A Bíblia diz que ele vai na casa desta mulher. E lá no versículo 14, vou adiantar um pouco, para não perder tempo, mas depois você medite na tua casa. Vai lá, medite no capítulo 16, 17, 18, com calma. Deus já abre a mente espiritual, dá sabedoria, discernimento e capacitação na sua palavra. E aí o versículo 14 diz assim, ó: porque assim diz o Senhor Deus de Israel. É Deus dizendo a Elias e ao mesmo tempo aquela mulher, porque para ela poderia ser pouco, não é, pastor Eloy? Só que pouco com Deus é muito, é o ditado. Só que Deus ainda mostra para aquela mulher que tinha um profeta chegando. Escute isso: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra de novo. Não vai faltar. Vai chegar um momento que vai sobejar. Você vai ter para abençoar, você vai ter para ajudar. Neste versículo, Elias, ele profetiza para ela. Ele mostra para ela: não vai faltar. Só que como tudo, muitas das vezes, não é fácil. A Bíblia ensina que depois de tantas essas passagens, tantos esses versículos de ensinamento, lá no 17 diz assim que, e depois dessas coisas que se passaram, Elias estava às portas. Jezabel e Acabe, lá eles ficaram, mas a cabeça de Elias estava pedida a ele.
Só que a palavra de Deus vai dizer que depois de todas essas coisas, o menino, seu filho, adoeceu na casa e morreu. Preste atenção nisso, querido. É algo que Deus colocou no meu coração. O menino adoeceu e morreu, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que na casa tinha profeta. Na casa tinha profeta. Esse é o diferencial. Na casa tem profeta. Na casa tem profeta. Na casa tem profeta. Imagina Elias. Imagina Elias olhando para essa mulher falando: me dá um menino, apóstolo. Me dá um menino, Toninho. Me dá um menino aí, pastor. Me dá um menino. E ele olha e fala assim: ó, me dá um menino, mas eu tenho um quarto. Me dá um menino porque eu tenho um quarto. A Bíblia diz que ele entrega o menino. Ele vai naquele quarto. E a minha Bíblia ensina que quando Deus ouve a oração, Ele muda uma sentença, uma história. Deus vai para o quarto, fecha a porta. E ali Ele clama ao Deus de Israel. E a Bíblia ensina: entra no teu quarto e fecha. Tem oração que move o coração de Deus. Escute isso. Pega o morto e leva para o quarto. Eu vim aqui dizer para crente: qual é o morto da tua vida? O que está morto, leva para o quarto, fecha a tua porta e apresenta diante dele, que ele vai fazer uma mudança, ele vai fazer a limpeza, ele vai retirar entulho, ele vai restaurar a saúde, porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Quarto. Talvez eu e você não tenha um quarto específico, não é assim? Mas isso não impede de você e eu clamar. Isso não impede de você e eu se ajoelhar. Seja lá no seu cantinho de guerra, seja lá naquele espaço que você colocou para fazer uma oração, para que Deus ressuscite o morto, como assim estava esta criança. E a minha Bíblia diz que quando Elias sai do quarto, ele abre a porta, ele olha para a mulher, ele entrega a criança que viveu novamente, porque ele clamou a Deus, e Deus operou um grande milagre. Você não está entendendo. Deus é Deus grande. Deus é Deus que opera milagre. Deus é que muda história. Só Ele que quebra sentença. Ele é Deus de já. Ele não é Deus de carochinha, não. Ele é Deus de prioridade. Quando vem a dificuldade, quando surge um morto, quando a situação aperta, Ele só está, sabe o quê? Como Elias esteve diante dele, ouvindo o que você e eu tem a apresentar a Ele, para Ele operar uma obra. E Deus vai operar coisas grandes sim, porque Ele é Deus. Se Deus te prometeu, Ele não se esquece. Talvez pode passar os meses, os anos, eu e você esquece, mas o que Deus te prometeu, Ele não esquece. E Ele ainda te lembra quando operar. Ele te mostra que foi Ele, e que não foi Será e nem Baal, não. Sabe o que me intriga, pastor? Nesta passagem, o que me deixa impactado é que, se você observar o que a gente falou no início, Elias, o tisbita, ele era um tisbita, bispa. Ninguém dava nada para aquele lugarzinho, ninguém considerava nada, geograficamente ninguém nem sabia quem era o lugar de Elias, o tisbita. Mas Deus foi buscar Elias. E aí o que me intriga é que lá no versículo de número 24, essa mulher ela já muda toda a história, e ela já fala: então, diz a mulher a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus,
e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ela reconhece que tem profeta na casa. Ela reconhece que através de Deus algo aconteceu. Ela reconhece que foi clamado ao Senhor e Deus ouviu o choro. Deus ouviu lágrima. Talvez você clamou aí, os 12 cultos para os 12 meses, mas Elias clamou só uma vez. Mas o que isso tem a ver, pastor? Sabe o que tem a ver? Que Elias estava ligado a Deus, e Deus operou algo a Elias em uma situação. Talvez você clamou por 12 cultos, só que estes 12 cultos já estão no controle de Deus. Descansa, descansa e deixa Deus operar. Descansa, querido, é o que diz a palavra, descansa. Só que aí, pastor Eloy, o momento é de viravolta mesmo. E nessa viravolta é a hora de sair. Aonde você estava lá embaixo escondido, acabou. Deus tirou você de cena, mas é tempo de voltar. Ele tirou você um pouquinho de cena, mas é tempo de voltar. É tempo. Ele tirou só um pouquinho, você e eu, de cena, mas é tempo de voltar. E nessa volta, Elias já está preparado, Elias já está capacitado, Elias já está pronto, Elias já está de pé, Elias já tem a patente que Deus queria, Elias já está no propósito de Deus, e ele vem para fazer uma mudança. Tem mudança de Deus, tem mudança de Deus, tem mudança de Deus. A Bíblia diz que neste caminho, apóstolo, ele conta o profeta Obadias. E o profeta Obadias vai dizer a ele: você, Elias. E Elias está de volta. Só que o profeta ouve Elias, e Elias fala: volte lá, vai até rei Acabe e fala para ele que eu estou aqui de volta e que o meu Deus colocou algo comigo para falar com ele. O profeta Obadias na hora já gelou, vamos dizer assim, já ficou em pânico, porque a Bíblia vai ensinar que o profeta, quando Jezabel estava matando todos os profetas, Obadias falou: não, são homens de Deus, não pode isso acontecer. A Bíblia ensina que ele começa a separar os homens de Deus, 50 e 50, escondem ali, esconde na caverna, para que não fossem mortos e decapitados. Então caberia a quem? Caberia a quem então esta proeza? A Elias. Ei, Elias, quando a situação vir de frente, não saia andando não. Ei, Elias, quando o inimigo vir governar contigo e querer discutir contigo em todos os sentidos, enfrente de frente esta batalha. Não volte, não recue, porque Deus está com Elias. Deus está com Elias. Deus está com Elias. E a ordem foi para ele ir lá e não mandar recado. Ei, preste atenção em algo. Acabe, ele vai dizer que Elias é perturbador, mas Elias era homem de Deus. Elias era fogo consumidor. Ele tinha fogo. Deus mostra, Elias faz. Deus pega Elias e tira de cena. Ele fica lá baixinho, lá embaixo. Foi tratado, tinha carne, tinha pão, tinha água.
ele vai numa trajetória que Deus já tinha traçado. Ele vai de encontro à viúva de Sarepta, e ali ele faz uma grande obra, mas ele estava ainda separado, ele estava sendo cuidado. Deus faz um grande milagre, o menino estava morto, mas a hora que volta ainda acaba, ele determina, sabe o quê? Que Elias simplesmente era perturbador. Ei, querido, escute isso. Tem horas que alguém vai querer tirar a tua paz. Tem hora que alguém vai medir a sua fé. Tem hora que alguém vai mostrar para você que ele realmente é endemoniado e ele está te testando. Mas a minha Bíblia vai dizer que Elias estava com o Senhor. Elias estava de pé. E Elias de pé, vem uma batalha. Talvez a maior batalha que existe, é muito forte. Porque Deus, ele chama Elias. E Elias vai de encontro a todos aqueles profetas de Baal, que eram 450, e mais 400 de Azera. E ali eles querem ter o teste com Elias e dizer que ele não é nada, e dizer que Deus não existe, e dizer que Deus de Baal é maior. Mas a minha Bíblia ensina que essa batalha ela ia ser lá no Carmelo. O Carmelo, querido, a Bíblia ensina que Carmelo era a casa de Baal, e a casa lá do Monte Horebe era a casa de Deus. Só que Deus tira Elias lá de onde ele estava, lá embaixo, e leva lá para o Monte Carmelo, lá no alto. Convoca o povo, chama todos, venha profeta, venha todo mundo, esteja com todos, porque aqui acontecerá um grande mover de Deus. E a Bíblia vai ensinar que quando o povo chega os 850 profetas de Baal, eles levantam um altar. Elias reconstrói o altar de Deus com as 12 pedras, representando as 12 tribos. Ele pega lá os bois, entrega a eles corta, coloca em cima, Elias corta e põe ali. E nesse instante, Elias ainda falou: vai lá, profeta, tentam, orem, Baal não é maior. Se Baal for maior, assim seja. E se Deus for maior, assim o seja. A Bíblia diz que a um certo momento ainda, Elias zomba deles. Ele disse para eles: olha, mas o seu Deus está dormindo, ora mais alto. Talvez ele foi dar uma passeada, o que está acontecendo? E a Bíblia ensina que ao chegar ao meio-dia, Elias vê que eles já estavam todos martirizados, cortados, já estavam ali de uma forma decadente, porque eles clamavam e nada acontecia. Eu vim aqui dizer para crente que quando você clama para Deus estranho, nada vai acontecer. Mas quando você colocar no altar de Deus, Deus vai operar, Elias. Deus vai mandar fogo do céu. E Elias ainda manda o povo, pega a água e joga a água lá na madeira. Aí eu falei: mas que Elias é louco. Molha a madeira, pode molhar. Molhou lá 2, 3 vezes. E Elias se encurva. E dentro da oração, Deus manda fogo do céu. Deus manda fogo do céu. Deus resolve situação. Deus entra com autoridade. Deus renova. Deus restitui. Deus restaura. Deus cura. Liberte. Ainda manda para o céu. Se coloque de pé em nome de Jesus, por gentileza. Deus de poder e glória. Deus é fiel. Tem Elias neste lugar?
Uma pergunta simples, querido. Se você não crê, amém, não precisa dizer tem. Mas tem Elias realmente neste lugar? Porque Deus quer trabalhar. Porque Deus vem te lembrar que este ano é ano de honra. Que esses 12 cultos é para confirmar que Deus é como Elias. Ele veio confirmar que ele é profeta. Deus está falando esta noite que esses 12 cultos, Ele está às portas. Ele está às portas. A Bíblia diz, já estou encerrando, viu? A Bíblia diz lá no versículo 44: e sucedeu que a 7ª vez, eis que aqui uma pequena nuvem, como uma mão de um homem subindo no mar. Então disse a ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. O que aconteceu nesse instante? Elias lá em cima, ele clama e o servo nada vê. Elias clama e o servo nada vê. Elias clama e o servo nada vê. Elias clama e o servo nada vê. Por 7 vezes. Mas a minha Bíblia mostra que há um instante que este servo olha para Elias e diz que ele vê uma pequena nuvem na mão de um homem. Sabe o que isso quer dizer? Deus está no controle. Deus é contigo. Deus está às portas desta situação. Descansa, Elias. Descansa. Ao 45 que sucedeu que entrando os céus se engrandecerem com as nuvens, e o vento veio, e uma grande chuva veio, e Acabe subiu o carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias. A mão do Senhor está sobre você. Eu vim aqui dizer para crente: a mão do Senhor está contigo. Não desanime. O médico deu a última decisão. Não, quem dá a última palavra é Deus. A porta não abriu, ela não abriu ainda, porque Deus já abriu. Só falta o momento de te entregar. E ele enxerga esta pequena nuvem, porque era um sinal de Deus. Era um sinal de Deus. Eu te convido esta noite, abra o teu coração. Deus vai falar contigo. Deus já está falando contigo. Não te desespere, querido e querida, porque Elias está às portas com Deus, e Deus contigo é a maioria.
comigo, escute isso. Cadê o presbítero André? Cadê? Vem aqui, amado. Vem aqui, vem. Vem aqui. O mistério é contigo. Tinha buscado por ti nestas madrugadas. E meu Deus mandava te dizer que tu passaste por um moinho. E este moinho é para te engrandecer, diz o Senhor. As lutas vêm, a batalha vem. Mas diz o meu Deus, Elias, que Ele está entrando com autoridade. Que Ele está entrando com a existência ao teu favor. Eu via você entrando numa moinha, como se você estivesse sendo massacrado, mas do outro lado, você saía de pé. Você saía de pé. Receba em nome de Jesus. Cadê a missionária? Eu não vou deixar nada. Tu, mulher, escute o que Deus está falando contigo hoje. Tu é missionária sim, diz o Senhor. Tu é missionária sim. Tu é missionária sim. A partir de hoje estou eu entrando em situações. A partir de hoje eu visito o teu lar, mulher. Algo precisa acontecer. Algo precisa ser quebrado. Até obra de macumbaria, até obra satânica. Deus manda te dizer hoje, Ele vai entrar com o fogo de Elias. E você